Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter, aqui e alguns grupos de WhatsApp, algumas contas de WhatsApp que nos assistem, né? Pessoas conhecidas, familiares. É, Nosso encontro agora está sendo normal. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa, método aferente, o Alice Essente. Nós vimos refletindo já há 2 semanas primeiro refletimos sobre a questão de Deus e como uma das questões prementes nesse primeiro quarto de século, em que a religião no maior país em questão de geopolítica, que é os Estados Unidos, ainda né, tem concorrência com a China, e a influência da questão religiosa, principalmente protestante e evangélica, né? E no Brasil também, os dois países, no Brasil de onde nós falamos, aqui, e a importância da discussão religiosa. Tem a Europa, tem alguma questão, mas lá não é tão premente assim por enquanto, né? Mas a própria presença do Papa, nossa discussão se centrou na questão da religião cristã e muito na religião católica, né? Mas é da cristã em geral. Pegamos, a partir daí passamos a fazer algumas reflexões sobre a filosofia. Nós estamos pegando algo mais pessoal primeiro, né? Que é Kant não, Jung e Hegel. Hegel fez uma classificação interessante que para nós é válida hoje, naquela questão da religião natural, religião da arte e a religião revelada, e Jung com a questão dos arquétipos como uma realidade presente no íntimo do ser humano, no inconsciente coletivo, e mais ainda aqui nessa região do globo, no Ocidente, né, que tem grande importância, inclusive, sobre as outras regiões. E nós vimos um arquétipo com essa existência real para a pessoa e um ponto. A filosofia ocidental dos últimos anos ela é bem crítica, né? Mas no seio do povo, a filosofia é crítica com relação à religião, e sendo muitos filósofos se proclamam ateus, né? Mas no seio do povo a religiosidade ainda é algo importante aqui no Ocidente. E tem algum motivo para isso. E essa figura de arquétipo é o que une um pouco para explicar isso, mas um arquétipo bem real, inclusive histórico, como nós vemos. E tem um histórico pessoal que essa figura é muito importante, inclusive, não só para gerar deturpações e alienações e pensamentos radicais, até violentos, né, que houveram, mas para algo salutar de afirmação da individualidade humana, segundo o que nós vimos, principalmente aquela que nós professamos, que é cristã, e nós a católica. A católica tem uma importância central nessa nova época que nós já falamos, que ela teve início com a queda do Muro de Berlim, e uma figura importante naqueles movimentos históricos foi um Papa católico, João Paulo II,
Então, essa realidade histórica é uma realidade concreta. E é uma realidade concreta nessa questão do arquétipo psicológico, para resolver essas questões pessoais dos instintos. Nós estamos vivendo uma civilização muito instigada instintivamente e vemos o lado negativo nas violências pessoais, nas insatisfações em todos os níveis, né? Nas depressões e ansiedades, tudo tem a ver com esse lado de instigação do instinto e de uma realização pessoal imediata, premente. Não tem essa visão do andar de cima que nós vamos ver, né? Com um filósofo que se diz, que dizem que ele é ateu, mas ele tem uma tendência mais agnóstica, e um livro interessante sobre o Barroco, que é um movimento eminentemente religioso, cristão ainda. Né? Ele analisa Leibniz, e nós agora vamos partir para analisar a questão da religião estruturada. Nós vimos o sentimento e como surgiu, e do outro lado nós vamos ver Leonardo Boff com Igreja, Carisma e Poder, que tem uma análise muito interessante para nós também, igual Hegel, das bases religiosas. Tem algumas questões que ele coloca ainda muito fincada nos problemas da década de 60 do século XX, início da década de 70, mas tem muitas coisas que têm de ser revistas. Então vai ser uma visão desse livro, Igreja, Carisma e Poder, de Leonardo Boff, mas vendo esse outro lado, vamos dizer assim, mais material e mais espiritual, né? Um lado não tanto assim progressista, hoje em dia progressista, tradicional, retrógrado, está muito misturado. Tem algumas coisas do tradicionalismo que não foram bem resolvidas aqui e estão surgindo. Então, mesmo que a pessoa tenha uma espiritualidade avançada, ela vai ter que se reaver com isso, né? Reaver com esse lado pessoal. E isso que muitas vezes, mesmo pessoas de classe baixa, andam buscando algo que resolva os conflitos pessoais dele. Não só o lado material, social, de ascensão material, com questão de ter um poder aquisitivo maior, tudo, mas uma questão pessoal que esse tipo de igreja proposto aqui, ela não consegue resolver, ela tem de voltar. E um dos movimentos é um movimento pentecostal do lado protestante que satisfaz isso, e na Igreja Católica o movimento da renovação carismática, que não deixa de ser pentecostal também. E vem bem num período agora em que nós estamos vivendo a preparação para o Pentecostes, né? Pentecoste católico, e é uma passagem bíblica da Bíblia cristã, católica, né? Dos Atos dos Apóstolos. Então vem não de encontro, vem paralelo, né, a tudo. E em vários períodos da humanidade, esse sentido pentecostal de renovação que chama renovação carismática, né? Vez por outra chacoalha a igreja, não de hoje. Teve São Francisco na Idade Média, São João da Cruz, São Francisco, Santa Clara, São Domingos, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Vez por outra tem esse chacoalhar espiritual
dentro da igreja e agora no mundo tem esse chacoalhar dos espíritos que em prol de uma humanidade maior, em que esse lado espiritual se revive. Os movimentos da década de 70, no final, eles procuravam inspirações orientais para essa satisfação pessoal e acabou muitas vezes não se traduzindo em algo efetivo. E esse início do primeiro quarto está voltando para o cristianismo tradicional e tem de ser avaliado pelas pessoas espirituais. Né? E nós achamos importante e vamos agora passar a refletir sobre algo mais concreto, que são as liturgias, né? E vamos ver a dobra de novo, né? Algumas passagens que vêm orientar essa questão pastoral, ainda dentro analisando Leibniz. Leibniz é da transição praticamente da Idade Média para a Idade Moderna, mas ele já sendo pós-moderno, que muita coisa da matemática que ele viu já está sendo empregado só agora, né, com a informática, com a internet. Muita coisa do pensamento matemático de Leibniz tem influência agora, em pleno século XXI. E vamos pegar a obra que ele foi religioso, inclusive ligada aos jesuítas católicos, né? Então é interessante o que nós queremos apresentar. Boa tarde a todos. Essa semana vamos encerrar e vamos partir para a análise pessoal desse ultra-individualismo que pervade todas as camadas da sociedade através da internet hoje em dia. Boa tarde.